para o governo americano? Ela existir ou não existir? É bem interessante. E tem mais um detalhe: se isso se confirma, se o presidente norte-americano confirma, o ministro Alexandre de Moraes e todos os juízes que participaram, se for verdade, dessa trama, eles respondem por crime contra o Estado. Exatamente. Né? Eles estão. É um colaboracionismo estrangeiro. É interessante. É uma forma de golpe de Estado. Que olha só, ex-secretário dos Estados Unidos admite pela primeira vez que a agência norte-americana atuou sim nas últimas eleições presidenciais aqui no Brasil. Isso é uma verdadeira bomba e se isso realmente for confirmado aqui, nós vamos tratar disso aqui agora. Alexandre de Moraes, Lula e companhia estão lascados. Isso mesmo, nós vamos mostrar tudo isso aqui porque agora chegou essa verdadeira bomba, pessoal. Estão falando até em cancelamento, anulação do último pleito eleitoral para presidente da República. Olha só, pessoal, faltando pouco mais de um ano para as próximas eleições, chega agora mais essa bomba que nós vamos mostrar aqui para vocês. Antes disso, dá um like nesse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva agora nesse canal. Pessoal, as coisas estão chegando, a revelação está acontecendo, a verdade está vindo à tona. Finalmente. Confira esse vídeo e voltamos em seguida. E aí, professor Suano, qual é a diferença da USAID para o governo americano? Ela existir ou não existir? Pag, é bem interessante. E tem mais um detalhe: se isso se confirma, se o presidente norte-americano confirma, o ministro Alexandre de Moraes e todos os juízes que participaram, se for verdade, dessa trama, eles respondem por crime contra o Estado. Exatamente. Né? Eles estão. É um colaboracionismo estrangeiro. É interessante. É uma forma de golpe de Estado. Que quando você falou da Ludmilla, a primeira coisa que veio à mente foi aquele artigo da Ludmilla. E ela falou de uma maneira muito clara, transparente, ela disse: a CIA, que é diferente da USAID, a CIA estava bancando personalidades no Brasil para atuar contra o governo Bolsonaro. Ponto. Isso é uma questão. O que vem agora? Que a USAID, ela estava utilizando recursos para bancar indivíduos, bancar entidades, bancar instituições que minassem a ordem democrática no Brasil. É uma outra situação. Mas quando a gente observa, juntando o que a Ludmilla falou com o que este senhor falou, o que eles estão dizendo é apenas uma coisa: não são os Estados Unidos. Quem fez isso foi o governo Biden. O governo Biden tinha o interesse de minar o governo do Bolsonaro exatamente para não ter possibilidade de haver algum tipo de Estado brasileiro que pudesse ou apoiar os Estados Unidos dentro da linha que é contra o Partido Democrata, como também, afinal de contas, pudesse trazer uma certa ordem para o Brasil. O que está sendo dito é o governo Biden. Aí a gente pega a questão da USAID. Quando ela foi criada dentro de uma lógica interessante. Ela foi criada para fazer diplomacia pública dos Estados Unidos. O que é diplomacia pública? É como uma sociedade, um país seduz a sociedade do outro país para mostrar os seus valores, a sua cultura, para que fique mais acessível. Ah, não era o McDonald's, já não cumpria bem este papel? Aí é que está o detalhe, o McDonald's, ele tentava fazer isso, mas o McDonald's ele não trazia cultura, ele trazia só um elemento. Quem fez muito isso foi Hollywood, a USAID fez também. Só que a USAID, quando ela entrou, ela olhou para o que os soviéticos estavam fazendo. O que os soviéticos faziam? Eles criaram internacionais socialistas pelo mundo, internacionais do trabalho, internacionais disso. Então eles agiam coletivamente. O que os norte-americanos fizeram? Pô, não é por aí, eu sou o líder. Então eu vou entrar com ajuda e financiamento econômico para resolver os problemas de pobreza. Porque a lógica deles é, se eu resolvo o problema de pobreza, não surge o comunista que vai usar daquela pobreza para fazer massa crítica. Então a lógica deles é eles entrarem para fazer diplomacia pública com auxílio humanitário. Essa era uma jogada inteligente. O que me assusta é que durante todo esse tempo a USAID foi dita como um instrumento do imperialismo capitalista contra nós, pobres coitados da América Latina. Hoje estão dizendo assim, o Trump não vale nada, ele está acabando com a USAID. Por qual razão? Porque mudou o governo, veio um governo wokinho, e esse governo passou a dizer assim, agora eu vou financiar quem vai destruir a moral, a honra daquela sociedade capitalista tradicional, a sociedade ocidental. Por isso que eles se revoltaram contra a USAID. Mas aí tem um outro problema.
que é uma das razões pelas quais eu sempre me angustio, e eu já encerro, quando o democrata assume o poder nos Estados Unidos, é a maneira como eles fazem a porcaria. A USAID, quando ela foi criada por um democrata, mas ela teve uma lógica Quem foi que criou? Foi o Kennedy, foi em o 61. Kennedy. O John Kennedy criou em 1961, mas tem um dado que é importante. Sempre, quando os democratas entram, eles evacuam tudo aquilo que foi produzido. Quer ver um exemplo? Talibã. Talibã é construção dos Estados Unidos. É um resultado. A USAID é a construção, e agora se tornou um instrumento porcaria. Estado Islâmico. De onde que veio o Estado Islâmico? Ele veio de grupos que se formaram dentro daquela prisão em Abu Ghraib. Lá dentro que foram formados esses indivíduos que acabaram indo e se tornaram o Estado Islâmico. Mas por que isso acontece? Porque o republicano, ele vai lá, ele quer pôr a ordem. Aí surge o democrata. O que o democrata fala? Não, nós temos que pensar os direitos humanos. Depois de ter feito tudo aquilo que foi feito lá, os caras se empoderam, se organizam, recebem armas e criam um grupo contrário. Talvez a USAID seja o desdobramento de uma porcaria democrata que tomou conta. E acabou usando para, ao invés de fazer promoções de diplomacia pública, o que eles passaram a fazer? Investindo diretamente para derrubar governos ou acabar com os valores ocidentais dentro de sociedades como a sociedade brasileira, a sociedade latino-americana. E aí é que está o grande problema. Por isso, quando Elon Musk foi lá e disse, vamos acabar com esse lixo, é uma saída. Eu não sei se vai produzir o resultado. Eu preferia que acabasse o seguinte, retira todo aquele aparelhamento e deixa a USAID continuar trabalhando. Voltada apenas para fazer a assistência, o apoio e utilizando recursos. Eu acho que seria melhor. Só que voltemos para a questão do milênio. É melhor exatamente. Acaba, depois fez falta, volta. E valendo, muita gente perguntando aqui no chat, né? Isso tem como anular as eleições de 2022? Eu sinto lhes dizer, meus queridos, que a eleição de 2022 já é nula. Não é Lula, é nula com N. Por quê? Por um simples motivo. Vamos ser simples, diretos, objetivos e práticos. A lei eleitoral diz que o TSE só pode fazer resoluções para a eleição até o dia 5 de março do ano da eleição. E a eleição de 2022 foi regulada basicamente por uma resolução de 20 de outubro de 2022. Só por isso a eleição de 2022 é nula. Então, se ela tivesse que ser anulada, não é por isso, já tem motivo para ser anulada desde sempre. Vivi, quer 2 exemplos do que essa agência Band-Aid aí financiava a agenda woke? Olha só. A gente acha que é só no Brasil que tem absurdos, não é? Não. Olha só. É uma lei, é um rolê internacional. Exatamente, é isso. Olha só. $47 mil foram para uma ópera transgênero na Colômbia. E $32 mil para que é uma ópera de musical ou para operar? Não, uma ópera de música. Musical. Tá. E $32 mil. Ou é uma ópera que não é ópera? Não sei, porque que seria uma ópera transgênero? Uma ópera trans é aquela que uma se sente... ópera... Ela não é ópera. É uma ópera que não tem música. Que se sente ópera. Eu já assisti algo parecido, depois comenta. Então tá. E como é que o povo toca o quê? Punheta na ópera assim? Não, eu fico me perguntando. Pode acontecer de tudo. Explicar isso aí. Explica pra gente, vereador, o que é uma ópera transgênero? Não, exatamente nesses moldes eu não assisti. Você fala exatamente nesses moldes? Não, eu já assisti óperas muito esquisitas, porque ultimamente eles entraram até que a gente pode dizer que é a música mais conservadora, a música clássica. Você vai lá assistir uma ópera, a gente busca beleza quando vai assistir a feiura, então. A feiura. Eu fui assistir uma ópera... Tipo Zé Celso Martinez, a ópera. Não, eles pegaram uma ópera de Verdi. Eles gostam também, né, de pegar o que é clássico e de destruir o que é belo. Então, nas óperas de Verdi, todo mundo sempre muito bem vestido, muito bonito. O que eles fizeram? Colocaram todo mundo com uma capa preta. E aí, na parte principal da ópera, todo mundo tira a capa preta. Era do STF pelado. Exatamente. Então, tava todo mundo assim, com umas lingeries, coisa mais horrorosa do mundo. E eles começam a dançar, e chega uma bailarina com as pernas abertas e começa a virar pirueta. Não é nenhuma modelo da Victoria's Secret. Não, nunca. Que mais que a USAID ela bancou aí, Arthur? No Peru. $32 mil para história em quadrinhos transgênero. Mas é assim.
tomou. Posso ler uma coisa do querido prefeito Ricardo Salles? Ele não concorreu, que pena. Qual foi o único ministério do presidente Bolsonaro que revogou, dentre vários outros acordos e convênios, todos os termos de cooperação com a USAID? Foi ele. Porque ele estava acompanhando exatamente esse financiamento. Tem mais coisa aí? A gente vê uma guerra, né, em todos os âmbitos. A gente tem uma guerra aqui dentro, tem a guerra desses comunistas e tudo mais, mas tem essa guerra de fora, desses globalistas, enquanto o cidadão de bem, o que ele quer? Ele só quer trabalhar, Exatamente. levar o pãozinho para casa, mas ao redor tem tudo. E eles chegaram na arte. Tantas óperas que eu assisti nos últimos anos, e é uma coisa mais horrorosa do que a outra. Teve uma ópera que eu assisti que Romeu e Julieta eram duas mulheres. Ah, eu já vi isso aí, já vi, eu vi em Paris isso aí. Mas teve aqui em São Mas Paulo, eu vi em no Paris Teatro São isso aí mó Pedro. cara, né? Porque aqui demora pra chegar, né? As Não, coisas e demoram. olha só, uma parte muito interessante dessa ópera. Romeu e Julieta ali, todo mundo sabe que morrem no final. Aí, o pai da Julieta, ele era o capitão da reserva. E aí, quando eles morrem, o capitão da reserva chega lá e pergunta o que aconteceu? Por que eles morreram? Aí um grande coro chega e fala, a culpa é sua, genocida. Ah, ele era o quê? Ele era general da reserva. É, o capitão da reserva. Então, eu vou fazer uma ópera brasileira. O Lula vai ser o capitão do alambique. Né? Vai ser o capitão do alambique. O que nós vamos fazer aí nessa A gente ópera? devia fazer uma ópera, viu? Porque eles fazem as óperas você deles, nós sabe temos que que- fazer as nossas também, né? Você sabe que isso é um problema, né? Agora eu vou começar a chamar a Lei Rouanet de Lei Rouanet. Roneide. Ah, mas Rouanet. 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 Alguém quer falar alguma coisa? E aí, tá? Escândalo. Saiu na Globo? Não. Saiu no Jornal Nacional? Então é uma pergunta séria. Eu vi O William Bonner falou isso Eu vi aqui? a notícia no Jornal Nacional, vi um corte na internet. Eles estão noticiando como se o Trump, o malvadão, estivesse cortando ajuda humanitária para o que eu quero saber é o conteúdo. Eu não quero saber a cara. Eu quero saber se o William isso que eu Bonner estou apareceu Não. e falou assim, boa noite. Acusações sobre interferência na democracia brasileira. Um funcionário da USAID disse que financiou agentes para interferir no resultado das eleições de 2022. Eu quero saber se o Bonner falou isso. Porque se o Bonner não falou isso, o povo não sabe. Pois é, mas aí eu vou pegando que a nossa telespectadora aí perguntou se isso Quem anula. perguntou? Uma pessoa aí. Você da nem nossa- está aberto aí, você está Mas você inventando. falou aí que ela perguntou se isso anula as eleições de 2022. Como você disse, já tem outras situações que tornam nula a eleição de 2022. Mas a interferência de um Estado em outro Estado nas suas eleições, uma coisa é fazer esse trabalho de diplomacia pública, né, professor? De você tentar levar seus valores, influenciar a cultura de outro país, isso a gente sabe que acontece. Mas Outra o governo coisa- Lula leva os nossos valores, bate recorde todo ano levando nossos valores. Exato. Mas outra coisa é uma nação interferir na soberania de outra nação, ambas democráticas, ou, né, entre aspas, democráticas, interferindo diretamente no resultado de uma eleição presidencial. Isso pode, sim, ir parar em cortes internacionais. Nós estamos falando de uma coisa que está ultrapassando as fronteiras do Brasil. Então, assim, temos que ver isso com muito cuidado, aguardar, né, digamos, as cenas dos próximos capítulos, mas eu acredito, sim, que vem bomba aí pela frente. Nossa, a gente pode até lembrar da ajuda humanitária que eles queriam dar, né? Porque eles estavam preocupados com as girafas que estavam queimando na Amazônia. Vocês lembram disso? É verdade, o a Salles, girafa. ele matou girafa no isqueiro. Nossa, foi feio, Foi. né? E agora não existe mais queimados. Não existe nem mais Amazônia agora. Nada. A Globo está sendo tão adequada para a perspectiva deles que eles estão dizendo exatamente o que você falou. Mas eles estão acrescentando um elemento a mais. Estão dizendo assim, o Trump está encerrando o auxílio humanitário norte-americano para o mundo. Mas quem está fazendo isso são os republicanos, é o governo Trump, ou seja, porque a política dele é uma política individualista. Então ele está acusando tudo aquilo que é a política externa do Trump para dizer, doravante, qualquer coisa que ele fizer será contra o mundo. É o que a Globo está falando. Mas eles já cobriram, né, a posse do Trump como se fosse a cerimônia do apocalipse, né?
Mas agora vamos ver até onde essa galera vai aguentar, porque a fonte está secando. Pois é, que houve, na verdade, algo de muito estranho acontecendo no Brasil no último pleito eleitoral, não só para presidente, mas também no pleito municipal. Isso o Brasil inteiro já sabe. Agora, o que precisa ter é provas, porque a gente não pode levantar aqui simplesmente fatos sem apresentar provas. Agora, essa agência humanitária que atuou, né, durante o processo eleitoral aqui no Brasil, quando Joe Biden era presidente lá nos Estados Unidos, deixou muito para explicar. Precisa haver uma explicação a respeito disso. E assim como falou o Thiago Pavinato aqui, isso é um crime. E essas autoridades que estavam por trás do TSE, do STF e até mesmo estava por trás ali da Polícia Federal, do sistema de inteligência aqui no Brasil, todos eles vão ter que prestar conta. Porque uma coisa, pessoal, são falácias, são fake news, são narrativas da extrema direita, como eles gostam de falar. Agora, outra coisa são fatos confirmados e comprovados, principalmente vindo lá de fora. Porque eles também têm interesse de colocar as coisas em pratos limpos, porque nos Estados Unidos, pessoal, uma investigação, ela vai a fundo, ela vai até o final. Por exemplo, esse caso aí do Felipe Martins. Quem falsificou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? E com qual propósito? Queria incriminar quem? Queria colocar a culpa em cima de quem? Tem muita coisa para ser mostrado, pessoal. A caixa preta do Brasil precisa ser aberta, para não falar de outro lugar. Tem alguns termos aqui que nós nem podemos tocar, porque são sensíveis. Agora, a verdade, pessoal, a grande verdade é que esse sistema eleitoral precisa ser aprimorado. O próprio Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal, tem vídeos dele aí na internet, onde ele já defendeu que esse sistema precisa ser aprimorado. O que acontece é o seguinte, como o próprio Jair Bolsonaro falou o seguinte, ele falou assim, eu não duvido da máquina, eu duvido das pessoas que operam a máquina. Então, o Brasil precisa de mais clareza, o Brasil precisa de mais honestidade, nós precisamos de confiar tanto na justiça, quanto no sistema de votos, quanto nos governantes. Se tem algo no Brasil que hoje está desmerecido, desvalorizado, é o sistema judiciário do Brasil. Existe uma insegurança jurídica terrível, terrível, terrível. Imagine só, você é dono de uma big empresa, de uma big tech multinacional. Você vai colocar os seus bilhões nesse país onde, da noite para o dia, uma lei pode mudar e o seu negócio ir por água abaixo? É por isso que o Elon Musk, né, dono da Starlink, dono do Twitter, dono de várias empresas da SpaceX, tem negócios aqui no Brasil, mas ele não pode expandir os seus negócios aqui no Brasil. Por quê? O simples fato dele ser dono do Twitter gerou uma multa multimilionária e aí a empresa dele foi prejudicada aí e tá rolando aí, tá no pau aí, tá na justiça. E aí ninguém fala sobre isso. Agora, o Joesley Batista, né, os irmãos Batistas estão lá, cada dia prosperando e crescendo mais. E o que o Supremo fez com eles? Limpou a barra. O Joesley Batista, as empresas do JBS estão de vento em polpa. Porém, se é uma outra empresa multinacional, principalmente dos Estados Unidos, aí, pessoal, como a Rumble, por exemplo, que é essa empresa de mídia social que foi impedida de atuar aqui no Brasil, recebeu multa, processo, tudo isso, pessoal, culmina somente numa coisa. Eles querem calar a voz da direita no Brasil e nós não vamos deixar, e tudo que tiver de novo aqui nós vamos trazer aqui nesse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, pessoal, totalmente gratuito. Muitas pessoas assistem nosso vídeo até o final e ainda não são inscritos, isso é um pecado. Se inscreva agora, dá um like nesse vídeo para você ficar por dentro dessas matérias, pessoal. Realmente, muitas coisas nós não podemos falar aqui agora. Tá vindo outro pleito eleitoral aí, será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2022? A novidade é que teremos André Mendonça na frente do TSE. Será que ele vai ser 100% ali justo e equilibrado entre direita, esquerda, centro? O que você acha? Coloque aqui nos comentários se você acredita que as próximas eleições, os próximos pleitos no Brasil serão realmente da forma que precisa ser, da forma que a Constituição brasileira reza, tá bom? Vamos ficando por aqui, dá um like e um forte abraço.